Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Sem jogo no meio da semana, então sobrou um tempinho pra gente fazer uma análise dos últimos 8 jogos do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Será que a gente consegue uma vaga para Libertadores via Campeonato Brasileiro ou fica somente possível esse acesso à competição continental em 2026 através da Copa do Brasil? Esse vídeo vamos reservar a Copa do Brasil, deixar de lado e vamos ver se é possível somente através do Brasileirão, beleza? Prontos para fazer aquela tradicional simulação dos jogos que faltam? Então vem para a tela do meu computador e vamos fazer tudo isso daqui. Só que antes, deixa eu mostrar aqui um negócio interessante, meus amigos. Passando para a tela do meu computador, tela do PC. Sim, cá estamos. Nosso patrocinador, Amazon, vai comprar qualquer produto do Coringão. Confere aqui, ó, do lado, aqui em cima vai ter um QR Code. Ou aqui na minha câmera mesmo, vou deixar alguns segundinhos passando aqui, ó. Escaneia com o celular, você vai acessar uma linha de muitos produtos interessantes para você comprar para você, para os seus filhos, para os seus amigos, irmãos, enfim, muita coisa massa e você vai ajudar de quebra o canal também a se manter ativo aqui. Bola, testeira do Memphis, boné, copo, camisa, escovinha de dente, comprei essa pra minha filhinha recentemente, caneca personalizada, muito da hora também, squeeze, muita coisa da hora. Então confere aqui embaixo, link na descrição também, adquira seus produtos através da Amazon, super confiável e de quebra se ajuda aqui o canal a se manter ativo no YouTube. Se você não faz parte ainda do canal, se inscreve aí, pô. Se inscreve aí, que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir vídeos de pós-jogos. Eu tento trazer também conteúdos extras além dos pré e pós-jogos aqui pra gente conversar sobre Timão. Conversa de torcedor para torcedor. E vamos conversar aqui então sobre as nossas rodadas restantes. Estamos ainda com a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro em aberto, porém nós já jogamos e vencemos com autoridade o Atlético Mineiro. Bora pra 30ª então e ver o que é possível da gente fazer aqui. Obviamente, não vou simular todos os jogos restantes de todos os times. É loucura e uma insanidade total. Raramente eu ia acertar. Claro, obviamente eu não iria acertar todos. Nós vamos fazer aquela métrica baseado no ano passado, com quantos pontos chegaram aquela turma que conseguiram a classificação para Libertadores e pré, e vamos ver se a gente se enquadra, se encaixa nesse ano também, dependendo dos nossos resultados futuros aqui. E vamos tentar ser imparcial, deixar a emoção de lado e colocar a razão em jogo para ver se realmente é possível. Vitória fora de casa. O Corinthians fora de casa tem um sofrimento absurdo para conseguir qualquer resultado. Vida, se a gente for analisar aí, por exemplo, Juventude e Sport, os dois últimos colocados do Campeonato Brasileiro, a gente foi e perdeu para os dois fora de casa. O Vitória vai estar brigando aqui com o Santos, que inclusive tem um jogo dessa 29ª rodada, né? Entre os dois, se não me engano, exatamente Santos e Vitória, que pode bagunçar completamente essa briga aqui. Mas tem muita coisa em jogo pro Vitória nesse jogo, e o Corinthians vai jogar fora de casa. A gente já sabe todo aquele sono, os jogadores escolhem os jogos que querem jogar. Pra ser bem sincero, não acredito numa vitória do Corinthians aqui. Se vier, ótimo, que coisa mais linda, vai acrescentar ainda mais lá na nossa conta final. Mas eu aqui não acredito numa vitória do Coringão, acredito que não... Pô, vamos lá, vamos jogar razoável, um empate do Corinthians nesse jogo e a gente consegue subir para 37 pontos. Próximo jogo, 31ª rodada, o Corinthians pegando o Grêmio em casa. Aí já muda de figura, meu amigo. É mais ou menos o mesmo cenário que aconteceu contra o Atlético Mineiro, onde a gente foi muito superior. Onde a gente tinha o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro antes de começar aquele jogo, 33 para cada, a gente venceu, foi para 36. Vai ser a mesma coisa pegando o Grêmio numa situação muito equilibrada na tabela, de meio de tabela, um jogo entre iguais, de campanhas semelhantes no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians vier com o time titular, vier com o trio de ataque principal, colocando o que sabe em jogo, muito provavelmente com a força da Neoquímica Arena a gente consegue uma vitória aqui contra eles e já consegue escalar para 40 pontos. E aí a gente pega um jogo muito difícil, onde o Corinthians não consegue se sair bem dentro de uma normalidade, se colocar os últimos confrontos em mesa, pegando o Red Bull Bragantino fora de casa em Bragança Paulista. E aí, meus amigos, vamos ser sinceros, a chance do Corinthians perder existe jogando fora de casa, onde a gente consegue ser muito mais limitado e não apresenta aquilo que a gente espera, o famoso e praticado futebol.
Uma derrota pode vir aqui? Pode. E é isso que eu vou colocar em jogo para você ver que mesmo na pior das hipóteses, até aí pode aparecer uma chance do Corinthians beliscar até mesmo uma Libertadores via Campeonato Brasileiro, onde eu já fiz essa simulação aqui. Mas vamos ver, vamos passo a passo para você entender o método e como que a gente vai chegar lá mesmo acontecendo esses imprevistos que vem, essa irregularidade que o Corinthians vem demonstrando em todo o campeonato. 33ª rodada em casa, vamos pegar o Ceará. Veja que os confrontos são ok, e jogando em casa, novamente vão pegar mais uma vez aquele time do bolo, que a gente está muito próximo ali na metade da tabela, o Ceará. Mesma situação do Atlético Mineiro, mesma situação do Grêmio. Jogando em casa contra um time que está equiparado contra a gente consegue ser superior normalmente. Claro, a gente não é o dono da razão, não vai colocar aqui a verdade absoluta, mas sim, a gente tem grandes chances de fazer o resultado contra o Ceará jogando em casa. Então, colocar mais uma vitória, onde mais uma vez o Corinthians é muito forte jogando na Neoquímica Arena. E agora já praticamente reta final mesmo, meus amigos, 34ª rodada. Mais uma vez, pegando o São Paulo em um declínio absurdo hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo, o São Paulo, se eu não me engano, nos últimos 8 jogos perdeu 7. Ele vem num declínio absurdo depois da eliminação da Libertadores, vem perdendo muitos e muitos e muitos jogos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, antes de fazer essa simulação, já está muito próximo de passar o São Paulo na tabela, onde o São Paulo estava brigando por G4 até um tempo atrás. Tá muito mal na tabela. E aí a chance do Corinthians revidar também alguns resultados ruins que já vieram acontecendo lá no Morumbi, agora trazendo para a Neoquímica Arena. Conto com uma vitória do Corinthians nesse clássico, sim. E aí a gente já partiria para 46 pontos, onde a gente conseguiria um aproveitamento muito bom dentro de casa e fora de casa ficaria devendo, onde mais uma vez fora de casa a gente vai pegar um time lá de cima e aqui já muito próximo da decisão na semifinal da Copa do Brasil. Provavelmente, talvez até esse Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão vai ser, acho que 1 ou 2 datas antes do confronto das semifinais. E aqui a gente pode ver times poupando tanto de um lado quanto do outro. E aí que eu acho que o Corinthians pode perder novamente, porque o nosso elenco é muito, muito, muito fraco se for pegar a visão completa. Nossos 11 iniciais, top, meu amigo. Porém, os nossos reservas não suprem a qualidade dos titulares. E aí vamos colocar mais uma derrota na conta. Então você veja que fora de casa eu estou colocando uma campanha bem ruim para o Corinthians e realista, onde a gente já perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Vitória. E mesmo assim o Corinthians está escalando pontuação aqui e a gente, nesse cenário, estaria com 46 pontos na tabela. Esqueça toda essa classificação geral aqui, porque eu não estou simulando os outros times. Eu vou pegar esse valor final na pontuação e ver se equiparar para ver se com os anos anteriores a gente consegue chegar naquela linha de pontos onde normalmente os times chegam para a classificação da Libertadores. Então fica tranquilo, não vai ser esse resultado final aqui dos times que estão estagnados na tabela que a gente vai fazer a comparação. Voltando, agora a gente tem um confronto duro em casa contra o Botafogo. E não é porque tá jogando em casa que eu vou colocar aqui uma vitória também pra gente somar. Como o Botafogo vai estar disputando lá em cima, tabela, vai estar provavelmente brigando cabeça a cabeça com o Mirassol ali para ver se ainda consegue uma vaga direto pela Libertadores. Aqui eu vou colocar algo mais sensato e o Corinthians não vencendo o Botafogo, colocando um empate em casa mesmo na Neoquímica Arena. E é um cenário realista, cá entre nós. O Corinthians tende a sofrer um pouquinho com o Botafogo, eu não sei qual que é essa cisma. O Corinthians tem alguns times que é difícil de tirar resultado. Inclusive, graças a Deus que Juventude, por exemplo, e Sport estão caindo para a Série B, porque independente da fase do time, da situação, o Corinthians tende a se complicar com esses times. Que bom que não estarão mais na Série A ano que vem. Ah, Corinthians, cara, é inexplicável, mas contra o Botafogo também os resultados não vêm tão simples assim. Diferentemente do Vasco, por exemplo, que é o nosso grande irmão, e independente da situação, o Corinthians pode estar mal, vai fora de casa e consegue a vitória. E aí agora a gente tem um confronto onde provavelmente a gente já vai pegar um rebaixado, ou seja, 37ª rodada. A gente está falando do penúltimo jogo no Campeonato Brasileiro, onde a gente vai pegar o Fortaleza, que já está muito distante hoje nesse cenário do Santos, por exemplo, que o Santos ainda pode aumentar ainda essa distância se ganhar. Do Vitória, por exemplo, vai a 33 e aí o Fortaleza está virtualmente rebaixado
9 pontos para sair da zona de rebaixamento é uma distância colossal. 9 pontos para quem tá brigando lá em cima é uma coisa, mas para quem tá brigando lá embaixo é muita coisa se for ver a porcentagem de pontos conquistados na tabela. Então o Fortaleza provavelmente nessa penúltima rodada aqui já estará rebaixado. E aqui que pode ser a grande chave do Corinthians. Contra um time já rebaixado, mesmo a gente sendo pífio fora de casa, tendo campanha ridícula fora de casa, ainda assim a gente pode se aproveitar desse fator e conseguir uma vitória contra um time já rebaixado na reta final do campeonato, porque o Corinthians ainda vai ter coisa, vai estar brigando por algo nesse final do campeonato, por escalar novas posições e conseguir resultados lá na frente. E aí agora a gente está falando da última rodada, onde mais uma vez a gente pega um time já rebaixado e dessa vez ainda melhor em casa. Porque o Juventude tende a embaçar, mas normalmente jogando lá no Rio Grande do Sul. No Alfredo Jaconi, se não me engano, né, o estádio do Juventude, onde a gente sempre perde, cara, com gol de cabeça, um cara aleatório, nos minutos finais do segundo tempo, com aquela neblina baixando. É típico do Corinthians perder esse tipo de jogo no Campeonato Brasileiro. Só que na Neoquímica Arena é diferente a situação. E com o Juventude, com certeza já rebaixado assim como o Fortaleza nessa última rodada, então as chances de uma vitória aqui é gigantesca. E com isso, fazendo esse resumo do resumo, essa reta final das últimas 8 rodadas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a gente, de uma maneira bem realista, pode chegar a um número de 53 pontos. Como eu falei, esqueça essa tabela aqui porque eu simulei apenas o Corinthians e o restante dos times ficaram parados. Somente aqueles que jogaram contra nós ativaram mais um joguinho aqui na tabela. Só que com 53 pontos, se a gente for analisar, por exemplo, a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, e é aqui onde estou na tela agora, com 53 pontos foi aonde ficou o Bahia em 8º lugar. E a gente, que deu aquela arrancada absurda, conseguiu alcançar a marca de 56 pontos. Então, eu acredito que aí entre 53, aí se pode cair um pouquinho em 52, ter aquela margem para trabalhar, ainda assim é possível conquistar uma vaga através de um G8 no Campeonato Brasileiro. Alisson, mas é só G6, concorda? Concordo. Porém, ainda estão em disputa aquelas competições onde pode abrir vagas extras através do Campeonato Brasileiro. Se um time brasileiro leva a Libertadores, por exemplo, onde Palmeiras e Flamengo estão em disputa e eles teoricamente abririam uma vaga por já estarem em uma posição acima na tabela, abririam um G7. Se, por exemplo, uma eventual ocasião o Corinthians não passe pelo Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil e o Cruzeiro venha a ganhar a competição, abriria mais uma vaga, porque o Cruzeiro hoje é G3, então estaria abrindo mais uma vaga para quem vem embaixo, e aí a gente já formaria um G8. E com 53 pontos, visto que é mais ou menos aquela pontuação onde normalmente aquelas equipes que atingem essa pontuação conseguem uma vaga de pré-Libertadores, então visto numa simulação realista, é possível sim que mesmo nesse cenário o Corinthians ainda consiga uma vaga na pré baseado em Campeonato Brasileiro. Recapitulando rápido aqui as rodadas, só para ver se ainda não cometeu nenhum crime. 30ª rodada, um empate fora de casa contra o Vitória, é possível? É possível. Contra o Grêmio, uma vitória em casa, onde o Grêmio está numa situação semelhante na tabela, até pior, onde o Corinthians é mais forte jogando em casa, é possível vencer? É possível. Perder pro Red Bull Bragantino fora de casa, é possível. Corinthians fora de casa, meus amigos, é possível. Vencer o Ceará na mesma situação do Grêmio, do Atlético Mineiro em casa, é possível também. Ganhar do São Paulo em casa, onde o São Paulo está numa decrescente absurda no Campeonato Brasileiro, depois da eliminação da Libertadores, com 7 derrotas nos últimos 8 jogos, é possível ganhar? Também. Então, aqui até agora, ok. Perder pro Cruzeiro fora, ok. Empatar com o Botafogo jogando em casa, ok. Ganhar do Fortaleza e do Juventude já rebaixados nas penúltimas e última rodada, ok. Então eu acho que eu não cometi nenhum absurdo nessa simulação aqui, tudo dentro do ok. Últimos 8 jogos, o Corinthians pode alcançar até 53 pontos ou mais se a gente conseguir uma arrancada legal nesses jogos que eu cometi a audácia de colocar que o Corinthians perderia ou empataria, por exemplo, contra o Botafogo em casa, onde a gente é muito forte. Ou até mesmo contra o Vitória na próxima rodada, se a gente conseguir beliscar uma vitória fora de casa, a gente pode alcançar, galgar mais posições e mais pontuações
pro final da competição, onde a gente aí sim ficaria ainda mais folgada para conseguir um G7, por exemplo. Aí o G7 eu tenho certeza absoluta que vai abrir, dependendo das competições aí, ou Copa do Brasil ou Libertadores, vai abrir uma vaga a mais para quem tiver aí nesse Brasileirão. Então por isso que é bom a gente não fechar os olhos para essa competição e continuar disputando com muita força até o final, para a gente conseguir ter aí um ano melhor ou mais competições importantes para disputar em 2026. A gente pensava isso no final do ano passado, né? Acabamos caindo também em pré-Libertadores esse ano. Sinistro, mas a gente não pode prever. E é muito melhor a gente ter a possibilidade de disputar uma Libertadores do que se contentar apenas com Copa Sul-Americana no ano que vem. O que você me diz, meus amigos? Dentro do ok, dentro do padrão, toda essa análise que eu fiz, espero que sim, espero que o Corinthians consiga a vaga tanto via Copa do Brasil sendo campeão e conseguindo aí terminar pelo menos um G7 do Campeonato Brasileiro, porque a gente esperava mais, só que dentro de todo o cenário que foi construído em 2025, ficar em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, cá entre nós, não seria uma tragédia tão grande. Seria uma recuperação, inclusive, visto que a gente apresentou no decorrer do ano. Ó, aqui em cima, QR Code ou também links na descrição para você adquirir produtos muito da hora do Coringão lá na Amazon. Se liga, ó, muita coisa maneira para você adquirir lá. Para adultos, família, criança, mascotinho, camisa, livro, boné, capa de celular, enfim, copo, squeeze, avental, cara, flâmula, pente, tudo. Qualquer coisa que quiser adquirir do Coringão de presente para você ou para os seus familiares e amigos, confere aqui em cima o QR Code, vai ajudar muito o canal. Muito obrigado pela sua atenção, que falou Fuali, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, rumo a 50 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Falou, forte abraço, até a próxima e vai Corinthians!